Palestra dada por Dascalos em 23 de outubro de 1990. Então, o que é um ser humano agora? Um espírito alma-ego com o ego elevado, entrando no mundo da existência a partir do mundo do ser, acompanhado por um Miguel, senhor do fogo e da luz, por um Gabriel, senhor dos líquidos e do espaço ao redor do planeta, por um Rafael, senhor da energia eletromagnética, do éter, e por um Uriel, coordenador, para equilibrar e organizar todo o trabalho, ou seja, o que rege a lei das possibilidades, e por um Chamael, senhor da terra, senhor da matéria. Como seres humanos, somos um ser composto em nossos corpos, expressando um eu pessoal. Esse eu pessoal é um eu real ou a sombra de nós mesmos? Uma sombra assume a forma do objeto diante da luz. Assim, como personalidade, somos uma criança nascida nas circunstâncias da criação, dentro de um corpo material, um corpo psíquico e um corpo noético, com seus duplos. Mas, novamente, somos nós. Não importa que agora estamos nos tornando menores em expressão. Esta vida na personalidade do dia presente é a vida da alma e do espírito ego. Agora, da dualidade, nossa verdadeira natureza vai para a triplicidade. Você é exatamente como o Pai e a expressão do Logos e do Espírito Santo. Assim como Deus é, assim somos nós. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está claramente declarado. Agora, quando Deus disse isso? No tempo, no sentido de tempo? E em que linguagem? Qual linguagem os arcanjos pediram para essa ordem ajudar e começar a fazer o homem? Agora, isso é simbólico. Quando o Ser Absoluto começou a vibrar e expressar sua vontade para a criação do homem, imediatamente naquele momento, essa vontade e essa vibração foram reproduzidas nos anjos guardiões. E os anjos guardiões assumiram o trabalho de criar, fazer o homem. Então, o homem é criado. O homem, não o espírito alma-ego. Eu disse que apenas um raio do seu verdadeiro eu está em sua personalidade agora. Mas mesmo assim, não é a quantidade que conta, é a qualidade. Então, nós, seres humanos, estamos expressando a sabedoria total de Deus, do Ser Infinito, como o Logos. O Logos? O Logos é responsável pela nossa personalidade. São João Evangelista diz que o Logos de Cristo é a luz que iluminou todo ser humano que vem ao mundo, e isso é claro. Todo ser humano. Qualquer ser humano pode expressar uma autoconsciência. A autoconsciência é a luz do Logos. Tornamo-nos criaturas lógicas. E assim, dinamicamente, quem é o supervisor de todo o trabalho de construção dos corpos, pelos chamados arcanjos dos elementos, do corpo material e seu duplo etérico, do corpo psíquico e seu duplo etérico, e do corpo noético e seu duplo etérico? Quem é responsável por isso? Novamente, o Ser Absoluto, mas agora como o Espírito Santo. Qual é a diferença entre as manifestações do Ser Infinito, porque o Logos e o Espírito Santo são uma manifestação? Cristo disse, e meu Pai é maior do que eu. Então, qual é a característica dessas duas manifestações do Ser Absoluto em si mesmo? O Logos é uma expressão de autoconsciência. Os animais. Expressar uma autoconsciência? Não. Claro que não. É por isso que um ser humano é Deus. O que são os animais? Expressões sagradas do Ser Absoluto, novamente sob a autoridade dos arcanjos. Mas esse é um círculo separado de desenvolvimento do nosso. Agora veremos as possibilidades e probabilidades de um ser humano. Um ser humano tem um corpo material, construído pelos santos arcanjos, um corpo psíquico e um corpo noético. Eles estão prontos para que ele desenvolva sua personalidade neles. Então, quais são mais das nossas possibilidades? Ser capaz, um dia, de se tornar o mestre, de si mesmo, desses corpos. Você não é o mestre desses corpos agora. Você está vivendo neles por graça, não por autoridade. Você está vivendo no corpo material, no corpo psíquico e no corpo noético pela graça de Deus. Mas, o plano é que nos desenvolvamos como uma personalidade do dia presente, tornando-nos a personalidade permanente que será deificada, tornando-se Deus. O plano é que o mortal seja vestido com imortalidade e o mutável se torne permanente. Isso é o que Cristo quis dizer com o que ele disse na Bíblia. Então, o plano para aquela parte da nossa consciência espiritual, daquele raio do Ser Absoluto, descendo para se vestir no mundo material, psíquico e mental, é levar com ele todas as experiências e voltar para casa. O que significa, voltar para casa? Realizar o que ele realmente é e o que sempre foi, embora, estando no mundo da separação, sentindo que é uma personalidade diferente do todo. Agora, isso é muito difícil de entender, a menos que você penetre o significado disso após uma profunda e longa meditação, concentração e observação. Agora, o que significa meditação, concentração e observação? Isso significa usar a substância supersubstancial da mente para conhecer a verdade. Assim, a meditação tem um significado mais profundo e mais elevado do que o que você entende por isso. Para nós, deve significar começar a praticar para se tornar mestres da mente. Esse deve ser o objetivo por trás da meditação. Essa é a nossa possibilidade. A possibilidade de todo ser humano. Mas, todo ser humano deve começar a desenvolver sua autorrealização no Ser Absoluto. Agora, retornando ao ser humano. Cada um de nós, um homem ou uma mulher, cada ser humano, não é apenas um corpo material, não é o corpo psíquico e suas emoções, mas tem um corpo psíquico, expressando-se como emoções e desejos, e tem a autoridade de usar a substância supersubstancial da mente, do informe, trabalhando com ela, dando-lhe forma e existência. Esta é a sua natureza divina porque é isso que ele faz, criando o que você chama de elementares. O Ser Absoluto, o Logos e o Espírito Santo estão criando outras entidades para servir na criação dos universos.
Isso significa façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Há muito nessas palavras. Então, agora sabemos o que somos. Pegamos isso a partir da parte mais baixa de nós mesmos, sem necessidade de começar pelo espírito alma ego. Começamos pela personalidade do dia presente. Temos um corpo, mas somos uma inteligência. Agora, o que significa inteligência? E encontramos que essa inteligência em todas as pessoas é a mesma. Ou em estágios. Quando digo inteligência, significa ser capaz de usar a mente, concentrar-se, conhecer e compreender. Isso significa inteligência. Encontramos seres humanos ao nosso redor em todos os estágios de inteligência, até mesmo naquele estado que você chama de estupidez e mente estreita. Depois, você tem um pensamento mais razoável, a esperteza. Então, os gênios. Assim, o que eu chamo de inteligência, uma inteligência humana, é uma expressão usando a mente. Há alguma inteligência sem o uso da substância supersubstancial da mente? Não. Mas, o que está por trás disso? Quem está expressando essa inteligência? Quem aprende a lição? E qual lição? Vou colocar de outra forma. Todas as impressões que recebemos do mundo ao nosso redor, do mundo material, são de dois tipos. Agora, apenas observe isso, por si mesmas, não estamos classificando-as, elas se classificam em duas classes, nas impressões que nos dão prazer e as impressões que nos dão dor. O que é prazer? Ainda assim, o que dá prazer a uma pessoa pode ser desagradável para outra. De qualquer forma, você tem essas duas classes de impressões, chamando-as de experiências, as prazerosas e aquelas que nos dão desgosto ou dor. Agora, aqui está o ponto crítico, quem está sentindo esse prazer ou essa dor? Quem está sentindo essas experiências? Agora, damos um passo adiante. Entramos no mundo dos sentimentos, emoções. Quem está sentindo prazer ou desgosto? Você descobrirá por si mesmo como uma personalidade do dia presente. Você alcançará esses estágios de conhecimento em profunda meditação e concentração, alcançando a autorrealização. Mas o que é a autorrealização agora? Qual é esse o que alcançará o conhecimento do que é? Você deve ser cauteloso agora. Você tem um eu expressando a personalidade do dia presente, mas esse não é o nosso verdadeiro eu. Você tem até mesmo um eu emocional e um eu noético como nosso ser eterno ou espírito. Então, vemos o eu em vários estágios. O que é? Um ser humano, como um homem vivendo no corpo material, na carne e sua expressão como alma ego também. Então, por meio da profunda meditação, eu posso descobrir que eu não sou apenas isso. Eu sou algo mais. Ainda assim, eu sou eu o tempo todo. Mesmo como uma personalidade do dia presente, eu sou imortal. Eu sou Deus. Eu sou o eu. Eu posso, até mesmo de forma estranha, expressar esse eu no tempo e no espaço-lugar, mas isso sou eu. Portanto, eu não devo menosprezar nossa personalidade do dia presente. E não devemos pensar que ao desenvolver e avançar, devemos abandonar ou deixar para trás até mesmo nossa personalidade, o eu individual. Tenha isso em mente. Ninguém tem que perder nada, mas ganhar. Ganhar o quê? Até agora eu sabia e sentia que era George, Mary, Ellen, Tom. É só isso? Sou apenas isso? Eu sou ainda mais. O que mais? Em profunda meditação, você alcançará o ponto que não é nem George nem Ellen, que é apenas uma sombra do seu eu. Eu sou eu. Nem homem, nem mulher. Quando você alcançar esse estágio, você perceberá que você é uma alma. Mas se eu te perguntar agora bem, você é o que sente que é. O que você é agora? Você não é George ou Ellen? Sim, eu sou. Eu pensava que era apenas isso, mas agora sei que sou também isso e ainda mais. Não te disse. Você descobrirá que é muito mais. Como? Como George e Ellen, na ignorância e nas ilusões, vivendo em um sentido de tempo e lugar, você pensava que era uma criatura mortal. Você pensava que era apenas isso. Mas eu te digo, você pode usar a mente. Você é um ser pensante e raciocinante. Descubra o que você é. Muito mais do que a personalidade do dia presente. Claro, ao usar a mente, você encontra a verdade e avança. Agora, como uma pessoa comum, você está expressando uma autoconsciência instintiva. O que quero dizer com autoconsciência instintiva? Instintos são expressos por toda a vida animal ao nosso redor. Nós também somos, como um corpo material, uma parte da vida animal. Mas apenas o corpo material. Então, o que sou agora? Eu posso dar um passo adiante da autoconsciência instintiva, que significa viver e sentir em uma condição muito pobre de existência. Eu posso desenvolver um eu usando a mente, pensando e sentindo, isso é o que eu chamo de consciência desperta. Esse é um passo adiante da autoconsciência instintiva. Agora, você é uma personalidade usando a mente, talvez da maneira certa ou errada, ainda assim, você está expressando uma personalidade, e você chama isso de consciência desperta. Ainda assim, mesmo que você veja que a cada 24 horas você deve passar certas horas em esquecimento, no sentido de nada, em um sono sem sonhos, como você pensa. Isso não é verdade. Você está vivendo conscientemente, talvez mais consciente, no mundo psíquico. Mas, voltando, você não traz a memória do que estava fazendo ou como estava vivendo. Qualquer pessoa, homem ou mulher, vive uma vida dupla. No mundo material e no mundo psíquico. Mas ele não sabe disso, porque esquece. Ele não consegue trazer a memória das experiências psíquicas para o cérebro material.
Há um jeito, na profunda meditação e concentração, de construir uma ponte sobre essa fenda e trazer a memória. Então, você descobre que, além do que você chama de sua vida desperta, você está desenvolvendo uma espécie de autoconsciência. Por eu agora, você se refere à personalidade do dia presente. Não importa. Esse é um passo adiante. Em profunda meditação, observação e concentração, você pode estender essa capacidade perceptiva da sua personalidade para o que eu chamo de superconsciência, o que significa que o alcance de receber impressões não está limitado apenas pelos 5 sentidos. Você pode receber impressões e interpretar frequências de vibrações do éter vindo de muito longe. Isso é telepatia. As pessoas não sabem realmente o que é telepatia, mas você pode desenvolver essa habilidade em si mesmo. Eu não chamo de telepatia, eu chamo de projeção. Se você desenvolver o que eu chamo de superconsciência, você pode receber impressões e ver coisas, se desejar, a centenas de milhas de distância. Isso é o que eu chamo de superconsciência. Mas isso não é suficiente. Apenas sentar, receber essas impressões, ver essas impressões, da mesma forma que você as vê na tela da televisão, não é útil. Você tem que desenvolver a superconsciência do eu, estando ciente de quem você é. Qual é a diferença agora? Você pode encontrar a si mesmo lá. Isso é exossomatose. Não pode haver fenômenos de exossomatose a menos que você desenvolva em si mesmo a superconsciência do eu. Então você pode ter o benefício disso. Definitivamente. Com palavras, não posso explicar esses estados de consciência, superconsciência e superconsciência do eu. Você tem que trabalhar para conhecer isso por si mesmo, para ter a experiência disso. Agora, estamos subindo a escada por muitos degraus, e quanto mais subimos, mais difícil se torna. Não importa. Você tem que ganhar a força para subir essa escada, da evolução. Não há outra palavra. Por que evolução e não a autorrealização? Então, voltando. Você tem que trabalhar no segundo degrau dessa escada, que é o seu corpo material e seu corpo psíquico, e o duplo etérico entre eles. Falamos sobre o nosso duplo etérico, mas o duplo etérico do seu corpo material está funcionando e expressando sua personalidade além das emoções? Não. O tempo todo, participamos do trabalho em nosso duplo etérico em ambos os mundos, o mundo material e o mundo psíquico, o mundo das emoções. É suficiente? No início, sim, quando a mente é guiada apenas por suas emoções, seus desejos, seus sentimentos, não olhando para cima, mas olhando para baixo. E olhando para baixo, essas emoções e sentimentos se tornam fraquezas, teimosia, que o buscador da verdade deve estudar para saber o que são, como se apresentam em seu corpo psíquico. Há muito a ser feito em sua personalidade do dia presente. Portanto, todo tipo de trabalho, quando feito pelo que eu chamo de éter cinético, estético e de impressão, é um trabalho ao mesmo tempo nos dois mundos, no mundo emocional e no mundo material. No mundo do sentir e no mundo das formas. Então, você tem que começar um trabalho sério agora. Estudando, você deve ver a natureza das emoções por trás de tudo, ver a qualidade delas, e seu dever é fazer mudanças. Você pode fazer mudanças. E, ao fazer essas mudanças, subconscientemente você está ciente de que eu não sou minhas emoções. Mas isso não é suficiente. Você tem que alcançar o estágio de autoconsciência agora, não apenas conscientemente. Isso significa tornar-se o mestre da matéria e da emoção. Então, quando começamos a meditação, concentração e observação, definitivamente necessárias, isso nos levará a observar tudo mais claramente. E então, a conclusão de, quem sou eu, recebendo impressões? Quem sou eu, sentindo prazer ou desgosto, ou indiferente? Agora, precisamos ver as coisas de ambos os lados. Dos lados do que você sente e do que você entende. O que são as coisas que você sente e entende? Você deve estudar a natureza de seus desejos. Porque há objetos, coisas e condições por trás de seus desejos. Ao mesmo tempo, olhe para si mesmo e como você se sente sobre esses desejos, e essas condições de vida. São seus desejos obter algo e chamá-lo de seu e como fazer isso, ou são esses desejos pelas condições da vida, ganhar fama e honras dos outros? Isso é o que eu vejo como a natureza e a qualidade dos seus. Você encontrará que sua personalidade do dia presente tem um grupo de elementais que compõem seu subconsciente. Quando você tenta desenergizá-los, eles tentam evitar isso, persuadidos pelo seu egoísmo. Você descobrirá que esse subconsciente da sua personalidade é uma selva. No entanto, você não deve ter medo, porque agora você se aproxima dele não como o acusado, nem como a vítima, mas como juiz, para julgar a condição e colocar as coisas em ordem. Quem vai ajudá-lo nisso? Seu arcanjo guardião, que está pronto para este momento para ajudá-lo. Para persuadi-lo, sim, é assim que deve ser. Raciocinando, você sempre terá a ajuda do seu arcanjo guardião, que vê tudo, sente tudo, conhece tudo e não esquece nada. Você pode esquecer coisas que são mais desagradáveis, mas ele vem e as traz à tona às vezes. Não se preocupe se você estiver torturado, porque você tem que enfrentá-las e fazer correções. Então, eu repito, você, como personalidade do dia presente, tenta esquecer muitas coisas desagradáveis, mas seu arcanjo guardião não esquece nada. Porque tudo está registrado, gravado na consciência cósmica por ele na sua própria personalidade do dia presente, de uma maneira errada, pela sua personalidade. Portanto, você tem que fazer mudanças porque é uma ilusão, uma máscara que esconde o seu verdadeiro eu. O que está mudando são os padrões e comportamentos que você adotou. O egoísmo faz você acreditar que a mudança está em você, mas na verdade, você está apenas ajustando a forma como expressa sua verdadeira natureza.
Quando você enfrenta sua subconsciência, está na verdade confrontando o egoísmo e os elementos ilusórios que o governam. É como se você estivesse limpando uma janela para ver a verdade mais claramente. O verdadeiro eu não muda, mas o modo como você se relaciona com o mundo, suas reações e emoções, podem ser aprimorados. O processo de transformação é gradual e exige paciência. A meditação, a concentração e a autoobservação ajudam a realinhar seu comportamento com sua verdadeira essência, que sempre foi boa e pura. À medida que você continua trabalhando para se libertar das influências do egoísmo, sua personalidade e disposições refletem mais fielmente sua natureza essencial. Essa jornada não é sobre mudar quem você é, mas sobre remover as camadas de ilusão que obscurecem sua verdadeira natureza. Você se torna mais alinhado com a verdade ao enfrentar e superar as influências do egoísmo e ao desenvolver uma disposição mais harmoniosa e autêntica. Assim, a mudança percebida é uma manifestação de uma transformação interior que revela a verdade de quem você sempre foi. Eu mudarei mais. Não, eu disse, você terá que matá-lo. Matá-lo? Sim. No entanto, esta palavra, matá-lo, não é verdadeira. Você não pode matar elementares. Você pode simplesmente desenergizá-los e deixá-los adormecer na consciência cósmica. Claro, esse indivíduo é um estudante agora que entrou no círculo interno. Agora ele está fazendo uma espécie de recordação. O que eu era há 2 anos? Uma pessoa infeliz, com um temperamento muito ruim, mandado embora do trabalho porque não conseguia controlar meu temperamento e minha raiva, até atacando pessoas, comportando-me como uma pessoa tola. Na minha família eu era um tirano. Egoísta. Gritando. Tendendo a impor minha vontade a todos, estivessem certos ou errados. O que sou agora? Tolerante cooperando com minha esposa nas questões domésticas, na criação dos filhos. Como era a condição na minha casa há 2 anos? Gritando com os vizinhos e ouvindo muitas coisas deles, como, cale a boca, idiota, você está nos incomodando. Sim, é verdade. O que você é agora? Todos gostam de você, querem sua companhia, convidando para suas casas, e realmente, acredite em mim, você tem um sorriso doce. Você não tinha isso antes. Você está se tornando feliz. Agora, isso é autorrealização? Sim, os primeiros passos considerando o eu, a personalidade do dia presente. Embora seja um passo adiante, ainda está longe do que eu chamo de autorrealização, considerando o eu, a alma e, em seguida, o espírito-alma. Então, isso não é o fim. Como chegamos a esse tipo de desenvolvimento? Fazendo bom uso e uso razoável da mente, o que eu chamo, visualização, concentração, meditação. Meditação agora, significa ver as coisas de uma maneira lógica de expressar as coisas. É outra face da meditação. Você não será informado disso por ninguém. Você terá que encontrar isso por si mesmo. Não espere encontrar tudo nos livros. Está tudo em um livro mais confiável que você deve consultar, ou melhor, 2. O primeiro livro que você deve consultar e ler é você mesmo. Você mesmo, a personalidade do dia presente, é um livro no qual tudo está registrado. Você terá que lê-lo. E qual é o segundo livro? Para mim, o Novo Testamento. E os outros livros? Na Ásia muitos deles e todos lidam com o mesmo assunto, autodesenvolvimento e realização de Deus. No entanto, para nós, eu acho que o Evangelho, o Novo Testamento, as cartas e o Apocalipse são suficientes. Tem tudo o que podemos encontrar nos outros livros. Então, o que devemos fazer? Adotar o hábito de estudar e observar tudo sobre nós mesmos. Enfrentar ousadamente nosso subconsciente. Retornando novamente à palavra subconsciente, eu disse que o subconsciente é a soma total de todos os elementares, bons ou ruins, que revitalizamos ou criamos. São 3/4 da nossa personalidade e o que acontece conosco é apenas o resultado desses elementares. Você os tem em 2 classes, as formas pensamento emocionais e as formas pensamento puras. Uma pessoa razoável e um buscador da verdade faz uso das formas pensamento puras. Aqui está a tradução para o português. Formas com leve emoção, do desejo de conhecer a verdade e ser bom, somente isso. Então, dissemos que tudo que vemos, tudo que notamos, tudo que cria um interesse dentro de nós, despertando um desejo ou uma emoção, está criando um elemental. E um elemental é uma forma viva. Tem forma, e sua vida é bastante independente da nossa vida. Então, você está criando e criando, centenas de elementares todos os dias. Eles saem, vagueiam por aí, retornam, entram pelos centros de energia do nosso corpo etérico, nos influenciam e nos torturam. Na maioria das vezes, nos torturam. E eles estão adquirindo, o que você chamaria, poder sobre nossa personalidade. Acho que você chama isso de obsessão. Muitas vezes tenho pessoas dizendo sim, minha filha ou meu filho, ou eu mesmo, estamos obcecados por certos espíritos, pelo diabo. Que diabo? Do nosso próprio criação. Você está sob a influência dos seus próprios elementares. Às vezes, eles se tornam um elemental grupal da mesma natureza. Eles se tornam o que os psicólogos chamam de ideias fixas. Acredite, elas são terríveis. E, repito, a soma total delas está compondo seu egoísmo. É por isso que eu chamo seu egoísmo de diabólico. Então, temos que nos livrar desse egoísmo. E, quando o egoísmo está morrendo, seu ego começa a se apresentar como dignidade própria e conhecimento da verdade. Então, você não tem nada a perder ao matar o egoísmo do tempo presente e do lugar presente na sua personalidade do dia presente. Você não pode purificar sua personalidade do dia presente sem matar o egoísmo.
Dissemos antes que esse egoísmo é a soma total dos elementares, bons ou ruins. Não é melhor, em vez de matá-lo, apenas fazer os elementares bons? Tornando-se eles? Agora novamente, o que são os bons elementares? Eles são tão perigosos quanto os elementares maus, porque reavivarão o egoísmo em você e causarão mais dano. Aqui está um ponto agora. Eu sou bom. Muitas vezes é fácil sentir que você é diferente das outras pessoas. Que você é superior, melhor, e que as pessoas devem observá-lo e olhá-lo e servi-lo. É o diabo se apresentando como o anjo da luz. Acho que Cristo deu uma parábola sobre isso. Cristo disse: 2 homens foram ao templo para orar. Um reconheceu seus erros, começou a bater no peito e disse: Deus, sou um homem maligno. Perdoe-me. Cometi muitos erros, muitas coisas que não são boas. Por favor, perdoe-me. E ele foi embora. O outro homem, que causou muito mais mal, disse-lhe Deus: eu sou bom. Sempre fui bom. Estava mantendo seus mandamentos, na sua opinião. Não sou pecador como aquele que está agora, que era um coletor de impostos. Estou fazendo esse bom trabalho e aquele bom trabalho. 1/10 do que tenho, ele não disse como estava ganhando esse dinheiro, eu dou aos pobres. Oh, Deus, estou tão feliz. Você me ama porque eu sou bom. E Cristo diz: qual dos 2 que foram à sua casa, foi mais amado por Deus? O coletor de impostos ou o fariseu? Esta parábola que Cristo contou significa muito. Então, temos que matar o egoísmo definitivamente, ou seja, desenergizar completamente todos os elementares, maus ou bons. Porque, mesmo os bons elementares tendem a fazer mal. Você tem que ter cuidado, por quê? Aqui está a tradução para o português. Às vezes, mais dano pode ser causado pelo sentimento de que você é bom do que pelo sentimento de não sou tão bom e devo ter cuidado para não repetir isso. Portanto, todos esses casos ao nosso redor não devem escapar à nossa atenção. Dissemos que nós, independentes e diferentes da nossa personalidade do dia presente, completamente diferentes do nosso egoísmo, devemos encarar nosso subconsciente, ou nosso egoísmo, ou a personalidade do dia presente, é a mesma coisa. E nós, mestres da mente agora, usando-a de maneira razoável, devemos conhecer, estudar. O que é estudar? Conhecer. Por meio da concentração e observação, conhecer o que está por trás de tudo, obter lições preciosas, e então, tomar decisões. Essas decisões o levarão ao caminho da verdade. Então, uma revisão agora. O que somos como personalidade do dia presente, vivendo neste mundo material? Centenas e centenas de milhares de pessoas como nós estão vivendo, tendo um corpo material e expressando desejos, emoções e fazendo uso, mau uso ou bom uso, do pensamento da mente. Isso vemos ao nosso redor em todos os países, em todas as nações, em todo lugar. Todos somos humanos. Agora, devemos estudar a natureza humana. Como seres humanos, todos estão experimentando uma personalidade vivendo em um corpo material. Agora, temos que estudar a qualidade dessa nossa personalidade. Acredite, nenhuma 2 pessoas, homem ou mulher, tem a mesma personalidade, embora todos, homens ou mulheres, tenham o mesmo corpo. Então, comece por si mesmo, conhecendo a si mesmo, você conhece muito sobre os outros. Claro, eles são como você. Mesmos desejos, mesmas emoções, mesma forma de pensar, mesmas experiências. Então, conhecendo a si mesmo, você sabe como todos os outros ao seu redor estão se sentindo. O que você não sabe agora é a decisão que cada um alcança após a mesma experiência. Talvez os outros precisem de mais tempo para aprender sua lição, talvez você aprenda a lição mais facilmente, isso não importa. O que importa é aprender a lição, assimilá-la e se beneficiar dela. Ao se beneficiar, isso é mais para você do que para os outros. No entanto, você está se tornando bom para si mesmo e para os outros ao seu redor. Isso significa que você vive em uma comunidade, em uma nação, não importa qual nação. Participamos do que eu chamo de vida comum. Temos que melhorar a nós mesmos, não tentar melhorar os outros e negligenciar a nós mesmos, porque essa é a tendência de todo ser humano, ele quer que todos mudem, exceto ele mesmo. Temos que mudar a nós mesmos, para que sejamos um exemplo para os outros. Você nunca pode forçar os outros a se tornarem bons. Mas, você pode torná-los bons se você for bom. Então eles veem e o seguem. Infelizmente, a natureza do homem é imitar. Talvez você possa dizer que temos isso dos macacos, mas não é justificado. Sim, temos a natureza de imitar mais facilmente o que é ruim do que o que é bom, porque durante o período atual, o que é ruim é mais fácil e mais adequado aos nossos interesses. O que é bom é mais difícil. Isso pode concernir aos outros e não a nós mesmos. Essas são questões que você deve estudar, ver e analisar. Analise-as como são e qual é seu resultado. Repito novamente, não diga que a introspecção ou olhar para dentro é muito fácil, porque seu egoísmo vai te cegar e fazer com que você não veja o que precisa ver, porque seu egoísmo não gosta de ver isso. Então, você deve afastar seu egoísmo enquanto medita, especialmente na hora de chegar a conclusões. Então, qual é a coisa mais preciosa que devemos fazer na vida? Em que coisas nos envolvemos dia e noite? Normalmente em ganhar dinheiro. Chamando tudo o que podemos de nosso. E aquilo? Por que não aquilo? E aquilo? Mas esse não é o objetivo. É melhor saber quem somos. Alcançar o que eu chamo de autodesenvolvimento e realização. Devemos abandonar toda outra pesquisa seguindo esse caminho?
Por exemplo, ganhar dinheiro? Não, por quê? Tudo o que você ama é bom, desde que seja seu servo e que você não se torne seu servo. Tudo é bom. O que não é bom é a disposição da pessoa em usá-lo. Ganhar dinheiro. Quando você é um homem, esse dinheiro pode ajudá-lo a ser uma boa ajuda para aqueles que sofrem ao seu redor. Se você não tem dinheiro e vê pessoas sofrendo, passando fome, não é suficiente apenas sentir pena delas e com elas. Vá e ganhe dinheiro para satisfazer a fome do seu vizinho. Então, o dinheiro pode ser uma faca cortando pão e realizando muitos trabalhos inocentes, mas também matando nas mãos de um criminoso. Não seja um criminoso. Você pode ter uma faca para usá-la, mas não para matar. Isso é dinheiro. Fama. Devemos ter fama pessoal? Se você é um homem insignificante no mercado, quem vai notar você? Como você vai influenciar outras pessoas? Mas, se você é alguém a ser respeitado, não você mesmo considerando isso, mas, os outros, você pode ser de ajuda para os outros. Suas palavras nunca poderão ajudar os outros. Então, dinheiro e fama não são ruins. O que é ruim é a sua disposição. Ter fama e não considerar as pessoas? Isso é ruim, muito ruim. Hitler fez isso. Napoleão fez isso. Alexandre, o Grande fez isso. Todos eles eram apenas pessoas agressivas, que tinham uma certa fama e influência sobre os outros, sua personalidade influenciando os outros. Então, é a disposição que conta e não a fama ou o dinheiro. Você pode ganhar dinheiro e fazer bom uso dele. Você pode, apenas sendo bom, fazer com que as pessoas o respeitem e, então, você obterá, sem pedir, a fama dos outros, porque você se posiciona pelo bem. Não persuadindo as pessoas, não forçando as pessoas a fazer o que você diz, mas instruindo, ajudando e amando. Quando você ama as pessoas, elas estão prontas não apenas para aceitá-lo, mas para segui-lo, inclusive aceitá-lo. Mas agora, há ainda outro perigo de egoísmo. Não pense que você é melhor do que qualquer outra pessoa ao seu redor, porque, novamente, não importa o quanto você ataque o egoísmo, ele vem à tona o tempo todo. Você deve ser muito cuidadoso. No momento em que você pensa que o matou, ele vem mais poderoso para você. Então, você deve estar sempre, e deve ser sempre, cuidadoso. Nunca pense que você é melhor do que os outros. Nunca aceite outros como melhores do que você. Vamos entender que humildade não significa fazer de você mesmo alguém tão humilde que os outros passem por cima de você. Tenha isso em mente. Não aceite ninguém melhor do que você, não no sentido errado, e não pense que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Seja um irmão amoroso, buscando ou oferecendo ajuda. Então, diremos que, na primeira e na segunda instância, entre você e os outros, deve haver amor e compreensão. Assim, você sente o valor da vida e os fenômenos da vida. Claro, isso não é apenas para os seres humanos, é para toda a natureza ao seu redor. Recebi um pensamento de vocês, das duas pessoas aqui embaixo, e quanto ao matar os animais e nos alimentar deles. Bem, isso é ruim. É um mal necessário, por enquanto, com o qual eu não concordo. Então, eu digo, estendendo nosso amor não apenas para os seres humanos, mas para toda a natureza ao nosso redor. Porque, a menos que amemos a vida na natureza, não podemos realmente respeitar a vida. Então, devemos saber o que é a vida, quais são os fenômenos da vida, qual é o nosso papel e nossa parte no mundo dos fenômenos da vida, para que possamos avançar em direção à verdade sobre a vida na realidade. Porque, através dos fenômenos, você chegará ao verdadeiro sentido da vida. Sim. Então, vejo você na quinta-feira.